Enlaces WAN. Nós utilizamos conexões WAN ou Wide Area Networks para a criação de enlaces remotos de longa distância. Esses enlaces, essas conexões, servem para a interligação de redes locais. Então vocês devem imaginar um exemplo empresarial, a conexão entre a rede local da matriz com a rede local de uma das filiais, por exemplo. Essa conexão ela é estabelecida através da criação de circuitos virtuais. Esses circuitos virtuais são uma conexão lógica entre a rede local origem e a rede local destino. Esses circuitos são estabelecidos através da utilização de equipamentos de comutação, de switches. Isso significa que essa interligação entre as redes locais é realizada utilizando-se apenas Layer 2. Não existe, então, roteamento IP nessas conexões WAN. Então, vocês devem imaginar um conjunto de switches. Esses switches formam uma nuvem, a nuvem que fica no provedor de acesso. E esses switches são configurados de forma a criarem um circuito virtual entre as redes origem e destino. Um exemplo de tecnologia para conexão WAN são as redes Frame Relay. Elas foram criadas na década de 90 e operam como nós vimos no Layer 2. Possuem um baixo overhead e surgiram como uma alternativa ao protocolo X25. O protocolo X25 era utilizado para interligação entre redes remotas em uma época em que os equipamentos não possuíam um alto grau de confiabilidade. Era necessário, então, que existissem mecanismos de controle de erros e necessidade também da realização de roteamento no Layer 3. Então, existiam quedas de links, esse tipo de coisa. Com o avanço da tecnologia, esses equipamentos se tornaram mais confiáveis. Então, os problemas de comunicação nesses enlaces remotos eram menos frequentes. Então, o Frame Relay tira proveito desse aumento na confiabilidade e retira uma série de mecanismos de controle de erros, fazendo então com que o Frame Relay se torne uma alternativa mais eficiente que o X25. Também devido a essa confiabilidade, é que é possível a utilização de switching, de comutação, ou seja, de operações apenas utilizando Layer 2, e não sendo mais necessário utilizar roteamento, não sendo mais necessário utilizar, então, o Layer 3. Então, com o Layer 2, o estabelecimento da conexão, a troca dos quadros, ela se torna bem mais ágil do que se fosse feito, então, o roteamento desses quadros. Então, aqui nós temos um quadro Frame Relay, a estrutura dele, né, com seus campos. Então, a primeira coisa que nós notamos é que existem dois campos de delimitação. Então, um campo que marca o início do quadro, né, são 8 bits. E esse mesmo campo, esses mesmos dados, esses mesmos 8 bits, também indicam o final do quadro. A identificação do circuito que faz com que um determinado quadro siga o caminho correto até o destino é feita através de um campo chamado DLCI. Esse campo, DLCI, nós podemos ver aqui que ele é dividido em algumas partes. Então, essa identificação do circuito, a identificação do circuito ao qual o quadro deve utilizar, né, pelo qual o quadro deve passar, ela é feita, caso essa identificação possua até 6 bits, ela é feita baseada, então, nesse campo aqui, DLCI. Caso a identificação do circuito possua mais do que 6 bits, então existe um campo de 1 bit chamado Extended Address, que se ele estiver marcado como 0, se o EA for 0, significa que o DLCI continua. Se o EA for 1, significa que o DLCI está nesses 6 bits. Então, se eu tenho aqui 6 bits e o EA é 1, o meu DLCI está contido nesses 6 bits. Se o EA for 0, o meu DLCI continua na segunda parte. E aqui nós notamos um outro EA, né? Então segue numa estrutura formando um DLCI em partes. Então vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um DLCI de 10 bits. Então eu vou utilizar esses 6 bits,
o meu extended address vai ter 0, eu vou utilizar mais esses bits aqui, formando os 10 bits, e o meu próximo campo de extended address aí vai ser 1, indicando então que o meu DLCI possui esses 10 bits. Então é uma estrutura onde tu monta o valor de identificação do circuito. Nós vamos ver como é que esses circuitos funcionam em seguida. Mas aqui é só importante que vocês saibam que esse identificador ele está contido em campos separados, né? Então pode ser formado por pedaços. Os outros campos, eu tenho um campo que indica se o quadro é um comando ou é uma resposta a um comando. Então aqui nós temos, né, a troca de comando e resposta. Eu tenho também alguns campos para controle de congestionamento, que nós vamos ver como funciona. Então esse aqui é o Backward Explicit Congestion Notification e o Forward Explicit Congestion Notification. Eu tenho um campo de descarte, que é o Discard Eligibility, que indica se o quadro pode ou não ser descartado em casos de congestionamento. Então esses 3 campos aqui vão ser utilizados para controle de congestionamento. Tenho aqui a minha área de dados, né, o payload, que pode ter até 16K. Então é um quadro bastante grande quando comparado aos 1500 bytes do Ethernet, por exemplo. Então aqui eu posso ter 16.000 bytes. Tenho um frame check sequence para verificação então de problemas de integridade do quadro, ou seja, troca de bits. Então os mecanismos de controle de erros que o frame relay possui são a identificação de erros no destino através do frame check sequence e um mecanismo de controle de situações de congestionamento. Então, vamos ver agora em mais detalhes como funciona o DLCI. DLCI significa Data Link Connection Identifier. Ele identifica então esse circuito, né, esse caminho entre os 2 switches da borda. Né, então, quando um quadro possui um determinado valor, né, o switch, ao receber esse quadro, ele olha esse valor, né, ele identifica esse valor e sabe para onde deve encaminhar o quadro. Como nós vimos em switches Ethernet, por exemplo, o switch Ethernet ele se baseia numa tabela que possui MAC de destino e porta. Então, toda vez que, né, ele recebe um quadro, um switch Ethernet recebe um quadro, ele identifica qual é o MAC de destino. O MAC de destino é da máquina B, então ele vai encaminhar para a porta 2, por exemplo. Um switch frame relay, ele analisa o DLCI. Então, ao receber um quadro, ele vê qual o DLCI que esse quadro possui. Ao identificar esse DLCI, ele verifica para qual porta ele deve encaminhar, então, aquele quadro. Né? Da mesma forma que um switch Ethernet, né? Só que ao invés de utilizar o MAC address para identificar a porta, ele utiliza então o DLCI para identificar a porta de saída. Então esse DLCI que é o responsável por identificar para qual porta deve ser encaminhado um determinado quadro. Essa tabela, ao contrário de um switch Ethernet que aprende onde estão as máquinas através do monitoramento do tráfego, essa tabela ela é criada manualmente pelo prestador de serviço. Então o prestador de serviço vai acessar cada um dos switches e vai manualmente fazer essa entrada. Cada vez que chegar um DLCI de tal valor, saia pela porta 1. Se chegar DLCI com outro valor, sai pela porta 2 e assim por diante. Então, quando o prestador de serviço fornece um link frame relay para um cliente, ele, então, o prestador de serviço, irá acessar cada um dos switches entre origem e destino, entre uma matriz e uma filial, por exemplo, e irá configurar manualmente esses switches com essas entradas de DLCI e qual a porta de saída. Né? Então, esse circuito se chama de Permanent Virtual Circuit. Então, é um circuito virtual permanente, configurado manualmente. Caso um switch intermediário falhe, ou seja, fique inoperante, o circuito cai. Não existe, então, né, como na internet, a reconfiguração de rotas. Um switch defeituoso derruba todos os links, né, todos os circuitos que passam por ele. Né? De novo, o frame relay se baseia na confiabilidade dos equipamentos e dos links atuais. Então aqui nós temos um exemplo da comunicação entre a matriz e vamos, né, analisar no exemplo a comunicação entre essa matriz e a filial 1.
Então nós temos aqui um roteador de borda, né, da matriz, o roteador que interliga a rede local da matriz com a rede Frame Relay. Então essa nuvem que nós temos aqui, ela é administrada pelo provedor de acesso, pelo prestador de serviço. Aqui nós temos um outro roteador que está conectado à rede local da filial 1. E aqui então nós temos esses switches, né, criando essa nuvem. Então como é que funciona para a matriz enviar um quadro, né, para a filial 1? Então no primeiro momento, um roteador da matriz vai identificar através da sua tabela de roteamento que ele quer enviar um determinado datagrama, por exemplo, para a filial 1. Ao identificar isso, ele vai descobrir que ele precisa mandar esse quadro, né? Ele precisa mandar esse quadro através da rede Frame Relay. O roteador, então, deve criar o quadro Frame Relay e marcar como DLCI o valor que foi configurado pelo prestador de serviço. Então, o prestador de serviço vai dizer assim, olha, no teu roteador da matriz, cada vez que tu fores falar com a subrede da filial 1, os pacotes devem sair com o DLCI 12, por exemplo. Então, o roteador, ao criar o quadro Frame Relay, vai marcar esse quadro, então, com DLCI 12 e vai encaminhar para o switch número 1. Então, o switch número 1 já foi configurado previamente pelo prestador de serviço, vai ter uma regra dizendo o seguinte, se chegar o DLCI 12, eu devo encaminhar, então, esse quadro para a porta 2. E é possível, e nesse exemplo eu coloquei isso, é possível que esse valor de DLCI seja alterado pelo próprio switch. Então a regra no switch é, recebi um quadro com DLCI 12, eu encaminho esse quadro para a porta 2 e altero o DLCI para o número 22, por exemplo. Então vai encaminhar o quadro para a porta 2 e alterou o campo DLCI, né, para o valor 22. Então o campo DLCI ele serve para identificar um caminho, né, entre esses switches, criando então esse circuito virtual. O switch 2 possui então a regra que se ele recebe um quadro com DLCI 22, ele deve encaminhar para a sua porta 2 e altera o DLCI para o valor 60. O switch 3 então tem uma regra dizendo que se ele recebe quadros com DLCI 60, ele deve encaminhar para a porta 4 com DLCI, por exemplo, 89. Né? E aí finalmente o roteador da filial recebe aquele quadro da matriz. Então, existe um caminho fixo, dedicado para a ligação entre matriz e filial, sem a necessidade de realizar o roteamento dentro da nuvem, só utilizando Layer 2, só utilizando switches, baseados, então, no valor dessa DLCI, né, desse campo DLCI dos quadros. Uma das características bastante importantes das ligações WAN é a possibilidade de realizar o controle de congestionamento. Então, esses links, sejam Frame Relay, ATM, MPLS, que nós vamos ver, esses links eles possuem uma garantia de vazão fornecida pelo prestador de serviço. Essa vazão garantida, ela depende da rede se manter estável o tempo inteiro. E a rede só pode se manter estável se ela conseguir controlar o congestionamento da maneira adequada. Então, o que é um congestionamento? Congestionamento é uma situação onde eu tenho um recurso menor do que a minha demanda. Então, eu tenho um switch, por exemplo, com uma determinada capacidade de processamento e encaminhamento de quadros, e esse switch está recebendo mais quadros do que é capaz de processar num tempo adequado. Então, o que eu posso fazer numa situação dessas? Ou eu aumento os meus recursos, ou eu diminuo a demanda. Então, no caso de uma rede Frame Relay, por exemplo, ou eu vou adicionar mais switches e dividir meus circuitos entre esses equipamentos, ou então eu vou fazer com que a minha demanda, o meu fluxo de quadros diminua. Então, em uma rede que está em operação, né, a saída mais adequada, né, mais rápida e que mantém a rede estável a qualquer momento, é realmente a diminuição do fluxo de quadros Frame Relay circulando dentro da nuvem. Então, como a rede consegue fazer esse controle de uma maneira automática?
Então vamos imaginar que nesse circuito, entre a matriz e a filial, o switch 2 esteja congestionado. A porta 1 dele está recebendo mais quadros do que ele é capaz de processar. Então o que o switch 2 pode fazer para diminuir esse fluxo de quadros? Como ele está recebendo os quadros, ele não tem como impedir o recebimento dos quadros. Os quadros estão sendo enviados por alguém. Então a única maneira que o switch 2 tem para diminuir o fluxo é notificar os switches que estão ao redor dele de que ele está sofrendo congestionamento, e esse switch sim devem diminuir o fluxo de quadros que estão sendo enviados para S2. S2 não pode ele diminuir o fluxo de dados que ele recebe, né? Então alguém que está próximo, alguém que está conectado a ele, deve então diminuir esse fluxo, né, para que a situação de congestionamento seja contornada. Então aqui no caso, como o fluxo acima do adequado está sendo recebido pela porta 1, o switch S1 que deve diminuir então o envio, né, o fluxo, a velocidade de envio de quadros para S2. Então como é que S2 notifica os switches vizinhos que ele está passando por uma situação de congestionamento? Ele faz o seguinte: cada quadro que ele encaminha adiante, estão sendo recebidos pela porta 1, estão sendo encaminhados para a porta 2 e porta 3, então todos os quadros que estão saindo do switch S2 pela porta 2 e porta 3, eles possuem o campo Forward Explicit Congestion Notification marcado como 1. Então ele vai alterar esses quadros e vai colocar o bit 1 nesse campo, indicando aos switches, no caso o switch 3 e o switch 6, que ele está passando por uma situação de congestionamento. Então são switches que seguem o fluxo, né, da porta com a qual está, na qual está acontecendo o congestionamento. E todos os quadros que são enviados ao contrário do fluxo, ou seja, que estão saindo pela porta 1, esse switch S2 vai marcar o campo Backward Explicit Congestion Notification como 1, dizendo, olha, eu estou recebendo, né, através desse caminho, eu estou recebendo um fluxo acima do adequado. Então ele consegue notificar os switches que estão originando o fluxo que causa o congestionamento. Então o switch 2 sabe que ele deve diminuir o fluxo em direção, né, o switch 1 sabe que deve diminuir o fluxo em direção ao switch 2. Então como é que ele pode fazer isso? Ele deve então começar a descartar quadros. Então o switch 1 começa a receber quadros, e quando esses quadros vão ser enviados para o switch 2, ele começa então a eleger quadros que serão descartados, que serão simplesmente, né, jogados fora, né, não vão ser entregues para S2. Mas como é que um quadro é descartável, né? Quais os quadros que são descartáveis? Bom, os quadros eles são classificados como descartáveis ou não descartáveis. Os quadros descartáveis, eles possuem um bit, né, o Discard Eligibility, como 1. Então esse campo DE, quando ele está setado como 1, significa que esse quadro pode ser descartado por um switch. Ele só será descartado em casos de congestionamento, né? Mas quando um quadro vai ser marcado como descartável, o que é um quadro descartável e o que é um quadro não descartável? Isso é definido de acordo com as garantias de vazão de dados que o prestador de serviço fornece para aquele circuito. Então, assim, cada circuito, cada link frame relay, possui o que a gente chama de CIR, né? Committed Information Rate. O CIR é um valor em bits por segundo que o prestador de serviço garante que vai ser mantido, né, que será mantido pela rede. Então, eu tenho um link frame relay com um CIR de 256K. Então, ok, a rede suporta, em qualquer circunstância, suporta esses 256K. Né? Então, a rede deve ser, em qualquer momento, passando ou não por congestionamento, ela deve ser capaz de garantir essa vazão. Tá, então significa que o prestador de serviço ele fornece para todos os clientes apenas a vazão que a rede é capaz de suportar.
E ele fornece ainda um outro valor dizendo assim, olha, quando a rede estiver ociosa, ou seja, nem todos os circuitos estão sendo utilizados a pleno, existe uma certa folga na rede, tu consegue ir acima do teu CIR, tu consegue chegar no Access Information Rate, que também é um valor, né, em bits por segundo, que te diz, olha, tu tem um link com um CIR de 256, mas tu pode ir até 512. Então o teu EIR, né, vai a 512K. Mas garantido tu só tem 256. Então, sempre que eu tiver quadros sendo transmitidos dentro do meu CIR, né, esses quadros eles serão garantidos pelo prestador de serviço. A rede mantém esses quadros o tempo inteiro. No momento em que a rede está ociosa e eu consigo extrapolar o meu CIR e numa velocidade, numa vazão acima do meu CIR, eu começo a ter os meus quadros marcados como descartáveis. Então tudo que for acima do meu CIR é descartável. E caso exista um congestionamento, esses quadros serão descartados pelos switches, né? Então a capacidade do meu link vai ser a minha taxa garantida, o meu CIR, mais a taxa que eu posso chegar caso, né, exista ociosidade na rede. Sempre lembrando que se todos, né, utilizarem a rede a pleno, se todos os clientes utilizarem a rede e estiver a 100% de uso, eu só vou conseguir transmitir o meu CIR e tudo que eu transmitir acima disso será descartado pelos switches. Os switches vão então pegar esses quadros e vão começar a simplesmente jogar eles fora. Então eu consigo manter a minha estrutura, a minha rede, ela mantém-se sempre estável. As situações de congestionamento são tratadas pelos switches e eles mantêm então os links que são garantidos, esses, né, vão sempre manter o CIR intocado. Então os clientes realmente eles possuem a garantia do CIR fornecida pela própria estrutura da rede, pela forma com a qual a rede funciona. Então esses links possuem uma vazão garantida que é realmente aquela vazão que foi contratada. Não é que nem a internet, onde a gente compra um link com uma determinada vazão e a gente está sempre flutuando, normalmente para menos do que se pagou, né? Então a gente não consegue aproveitar toda a vazão que nos é vendida. Num link frame relay, a gente consegue aproveitar porque a própria estrutura da rede ela permite que isso aconteça. Claro que a internet nós não temos uma ligação entre uma matriz e uma filial, não, é uma ligação ponto a ponto, então é muito mais complexo de se ter esse tipo de garantia, né? Não é uma questão só comercial, é uma questão técnica também.